sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos falar sobre Riverdale. Riverdale é uma série americana produzida pelo canal CW, na qual mostra como uma cidade vai reagir após o assassinato do popular adolescente Jason Blossom. No decorrer da história, seus amigos adolescentes vão investigar o crime e vão descobrir segredos obscuros, comprovando assim que a pequena cidade de Riverdale não é tão pacata do jeito que eles pensavam. Ao longo das temporadas, a série mantém a sua premissa, mostrando esses adolescentes envolvidos nas investigações de diversos crimes. E a sua sexta temporada chegou ao fim no último final de semana e deixou o público cheio de interrogação na cabeça. Só recapitulando a história, na quinta temporada, os protagonistas da série vão crescer, eles vão se formar no ensino médio, vão para a faculdade e vai ter uma passagem de tempo de 10 anos. Após 10 anos, eles voltam para a cidade de Riverdale, já adultos, e aí eles vão tentar salvar a cidade porque tem sempre alguém querendo colocar essa cidade ladeira abaixo, tá? E aí, no final da temporada, por conta das tentativas deles de salvarem a cidade, a gente vê que alguém colocou uma bomba embaixo da cama do Art. Então o Art e a Beth estão prestes a serem explodidos. Sem falar que, ao mesmo tempo, a Cherry amaldiçoa eles, por conta de desentendimentos de seus antepassados. E aí, quando a sexta temporada começa, a gente já espera que ela nos apresente as consequências desses acontecimentos, o que aconteceu, se os personagens sobreviveram à explosão. Só que o que a temporada nos apresenta? Uma cidade chamada Rivervale, sim, com V. Logo no início da temporada, a gente aparentemente está em outro universo, e um universo muito mais obscuro, que coisas muito mais sinistras já acontecem. Obviamente, ao longo da primeira parte da temporada, vai ser explicado que o Rivervale é uma dimensão alternativa. Olha, Riverdale querendo ser dark aí. Mas como assim? A série vai nos explicar ao longo da primeira parte da temporada que, com a junção das forças de tudo que estava acontecendo ao mesmo tempo em Riverdale, ou seja, o momento em que a bomba explodiu, junto com a maldição que a Cheryl lançou e uma série de outras coisas, essas forças se uniram e assim criaram um universo alternativo. E nesse universo alternativo existe a cidade de Rivervale, na qual é muito mais sombria e sobrenatural. Coisas sobrenaturais vão acontecer. Vai ter existência de bruxas, feiticeiros, mortos voltando à vida. Supernatural isso naquele mundo. Só que tem um problema, já que os dois universos estão prestes a colidir. Ou seja, eles estão prestes a se encontrar e assim vão acabar gerando a destruição de ambos. Quem vai descobrir isso? Obviamente o Jughead do outro universo, porque ele continua sendo o melhor personagem da série, independente de qual dimensão ele vive, E após os personagens de Rivervale solucionarem esses problemas, o público vai pensar que tudo voltou ao normal e nós estaremos em Riverdale novamente, ou seja, nós apenas pensamos. Porque agora, aparentemente, os personagens de Riverdale terão poderes especiais. Como é que é? Na verdade, gente, vamos ser sinceros que a gente passa toda essa sexta temporada perguntando o que está acontecendo nessa série, Mas, enfim, eles vão ter poderes especiais e eles agora terão que enfrentar um feiticeiro imortal que ameaça a cidade. De novo, o que está acontecendo nessa série? O enredo da sexta temporada é basicamente esse. E sendo bem sincera, diante de todo o caminho que a série percorreu, parece que essa temporada foi simplesmente jogada para o público, Acho que os roteiristas, ou eles estavam cansados de escrever, ou eles não sabiam muito bem o que fazer nessa nova temporada, por conta de que a série já foi esticada por bastante tempo. É claro que a gente sabe que a série é baseada nos personagens em quadrinhos da Art Comics, e por serem personagens em quadrinhos, histórias em quadrinhos, a gente sabe que é muito comum ocorrer uma reviravolta nessas histórias, incluindo a adição de elementos sobrenaturais e fantásticos numa história que até então não tinha isso. Então, assim, de fato, essa sexta temporada, ela vai começar a se aproximar das suas histórias em quadrinhos. O problema é que, fazendo isso, ela vai se perder totalmente do foco original da série. Gente, não tem como, não faz sentido dentro de uma série na qual ao longo das suas 5 primeiras temporadas demonstra tudo, todos os motivos, tudo que acontece na cidade de uma forma racional, do nada, na sexta temporada, quando a série já está caminhando para o seu fim, ela acrescentar elementos sobrenaturais. Parece que a série perde o rumo, ela foge da sua proposta inicial. Se a intenção da produção, desde o início, era acrescentar elementos sobrenaturais na série, eles deveriam ter feito isso muito antes, em alguma das primeiras temporadas, pois assim
esse tema sobrenatural iria evoluir de uma forma mais natural no decorrer da história. E eles tiveram oportunidade para isso. Eles podiam muito bem ter acrescentado essa temática na terceira temporada, quando a história estava girando em torno de um jogo de RPG chamado Gargoyles and Gargoyles, porque foi uma temporada que eles quiseram trazer um clima mais sinistrinho para a série e um clima mais sobrenatural. De fato, ao longo do desenvolvimento da história, quando esse jogo foi mostrado na série, parecia realmente que tinha um ar sobrenatural, parecia realmente que os monstros desse jogo de RPG estavam vivos ali. Na verdade, foi uma narrativa que tinha tudo para ser bem legal, porque quando eu vi esse jogo de RPG, eu pensei, agora vai ter um monstro, agora vai ter um bruxo, vai ter um sobrenatural nessa série. O problema é que no final da terceira temporada, eles vão explicar que esse jogo de RPG, na verdade, foi criado por pacientes no manicômio próximo à cidade. E por conta disso é que ele mexe tanto com o psicológico dos outros. Ou seja, eles trouxeram uma explicação racional para a criação desse jogo e, na verdade, uma explicação até que deixou a história mais sem graça. Além disso, a produção tem outro problema envolvendo os personagens. Em alguns momentos, no decorrer da história, a produção parece não saber muito bem o que fazer com alguns personagens, que começam a ter as suas histórias mais isoladas em relação ao enredo principal, como por exemplo a Cheryl, na qual ela realmente já tinha uma história nas temporadas anteriores mais isolada, e nesse momento ela tá bem mais isolada ainda, né? Só pro final da temporada é que ela começa a se reaproximar do grupo, e até mesmo a Verônica nessa temporada se isolou mais, tendo seu enredo concentrado num cassino, na qual não estava envolvido diretamente nos problemas da cidade. Também tem a questão dos personagens coadjuvantes. Riverdale tem uma série de coadjuvantes que são muito legais e que tem tudo para ser personagens bem promissores, tendo uma evolução muito boa em relação à série. O problema é que a produção simplesmente pega esses personagens, evolui e depois regridem, como por exemplo o Kevin. O Kevin é um personagem que eu sinceramente não sei o que tá fazendo na série, pois a narrativa dele é sempre a mesma. Ele tá lá de boa com os amigos, aí chega o vilão da cidade, influencia ele, convence ele a mudar de lado, ele chega, começa a atrapalhar o plano dos amigos, depois se arrepende e volta todo cabisbaixo pedindo desculpa, querendo se redimir. Em todas as temporadas ele foi assim, acaba sendo um personagem extremamente mal aproveitado. Mas um personagem que eu acho que é pior do que o Kevin em relação ao aproveitamento é o Red. O Red é um personagem extremamente cheio de camadas, ele tem muita complexidade, é muito profundo e ele teve uma evolução, um desenvolvimento muito legal. O Red ele começa na primeira temporada como aquele jogador popular que tira onda e obviamente faz bullying com os outros, né? Só que a gente vê que por trás disso ele tem uma família violenta, na qual o pai bate nele, e ao longo das temporadas ele começa a se desenvolver para uma pessoa melhor, né? Tanto que ele começa realmente a fazer parte do grupo definitivo. E assim, ele começa a ajudar a galera, ele começa a se envolver com os amigos, a se aproximar do elenco principal. Só que, novamente, nós temos a questão de que ele tá ali evoluindo, mas a produção pega ele e dá um passo atrás. O Red também acaba sendo convencido pelo vilão a prejudicar os amigos, depois ele se redime, pede desculpas e blá blá blá. Então assim, parece que realmente que em determinados momentos a produção não sabe muito bem o que fazer com os personagens, tanto o elenco principal quanto os coadjuvantes. Mas calma, que não é só de pontos negativos que vive essa temporada. A sexta temporada de Riverdale também vai ter os seus pontos positivos, entre eles o próprio enredo. Ter uma narrativa com a ideia de explorar dimensões alternativas é extremamente interessante e instiga o público, deixa o público realmente curioso. É o tipo de narrativa na qual faz muito sucesso e outras séries já comprovaram isso. O grande problema foi o timing. O timing foi completamente errado. Eles deveriam ter trabalhado isso antes. O problema é que eles trabalharam isso agora, quando a série está arrumando para o seu fim, e aí perde completamente o foco. Uma outra questão também está na aproximação com os quadrinhos. Existem cenas nessa temporada na qual os personagens ou vão para o céu, ou vão entrar na mente de um outro personagem, e aí as memórias desses personagens elas são vistas em forma de revistas em quadrinhos com os designers da Art Comics. E muitas vezes os personagens da série estão com os figurinos
dos seus personagens originais dos quadrinhos. Isso acaba sendo muito interessante, essa forma de demonstrar as memórias dos personagens. Esse tipo de aproximação com os quadrinhos ficou muito legal. Além disso, enquanto revistas em quadrinhos, é muito natural que em alguns momentos ocorram crossovers entre personagens que possuem revistas na mesma editora. E isso finalmente aconteceu em Riverdale, quando eles fizeram um crossover com Sabrina Spellman. A bruxinha mais querida da televisão veio para a cidade de Riverdale ajudar os personagens nos problemas. E isso foi muito legal, foi um crossover que já estava sendo esperado pelos fãs há um tempo, e até que inicialmente eles deram uma explicação interessante para o aparecimento da Sabrina. Na verdade, o primeiro episódio que a Sabrina aparece nessa temporada era justamente o episódio em que eles estão em Rivervale, na dimensão alternativa. E como já é uma dimensão mágica, faz todo sentido ter uma bruxa nessa dimensão. Então, quando eu vi esse momento, eu falei, pô, legal, acho que ocorreu uma justificativa maneira aí para o surgimento da Sabrina. O problema é que a Sabrina depois aparece em Riverdale também e a gente já não consegue usar essa desculpa, né? Mas a essa altura do campeonato, a gente já não tá nem mais ligando pro que eles estão fazendo na série, né? Mas o ponto principal em relação ao crossover com a Sabrina é que eles também vão tentar consertar o final da série da Sabrina, que não foi um dos melhores também, né? Explicando como é que a Sabrina volta à vida. Se vocês acompanharam o Mundo Sombrio de Sabrina, sabem que no final da série a personagem morre. E aí eles vão explicar como ela está viva em Riverdale, já que na série todos os personagens são adultos, incluindo a própria Sabrina. E a Sabrina explica que na verdade foi um plano das suas tias junto com seu namorado Nick. Na verdade as suas tias vão trazer Sabrina de volta e o Nick vai se sacrificar para ocupar o lugar dela, né? Acaba sendo uma explicação bem legal e acaba consertando um pouco o final da série, porque foi um final decepcionante, principalmente por conta da morte dela. Foi maneiro? Maneiro. Melhora o final? Melhora, totalmente não. Porque o fato do Nick continuar morto não é legal, porque os dois formam um casal muito bonitinho. De uma forma geral, a 6ª temporada de Riverdale foi até interessante para quem acompanha os quadrinhos da Art Comics, mas foi uma bagunça completa para quem acompanha somente a série, já que foge da proposta original da série. Na verdade, Riverdale era uma série que deveria ter acabado quando os personagens se formaram no ensino médio. Obviamente, seria um final mais agridoce, mais melancólico, levando em consideração que ao final da escola os personagens já não estavam tão unidos e já não estavam assim tão fiéis à cidade de Riverdale. Eles queriam mais era sair dali para seguir a sua vida. Mas teria sido um final melhor, já que até aquele momento a série estava andando nos trilhos. E vocês? O que acharam dessa temporada? Curtiram? Acharam nada a ver? O que esperam para a próxima temporada, que já foi anunciada como a última da série? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. E se vocês quiserem saber um pouco mais da minha opinião, é só ler a minha crítica escrita. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!